Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado semanal. Quem está falando aqui é Luiz Fernando Roxo e começamos agora, dia 7 de fevereiro de 2013, o nosso programa sobre, nosso bate-papo sobre mercado, sobre economia da semana. Abrindo o canal, qualquer pessoa que quiser pode fazer a sua pergunta, deixar um comentário, colocar um link de alguma notícia da economia e vamos fazer esse bate-papo para entender, né? O ideal é que a gente consiga entender o que está acontecendo com a economia, como é que a gente lê essas notícias que vêm saindo e que saem todas as semanas, o que significa cada uma dessas notícias. Eu estou aqui mais ou menos para isso, para ler com vocês as notícias, dizer o que aconteceu na semana e tentar ligar uma coisa com a outra para que a gente consiga entender qual é o efeito que essas notícias vão causar no mercado financeiro nos próximos movimentos. Então, muito bem, estamos no ar, estou mudando aqui o meu rosto, vou tirar o meu rosto e vou colocar essa tela aqui, ó. Desculpa, não é essa daqui, que é a tela de entrada da Direct Invest mesmo. Só pra gente não ficar muito pesado. Às vezes vou colocar minha cabeça aqui, minha cara aqui embaixo, só pra vocês não esquecerem de mim. Muito bem. O que a gente tem de interessante essa semana? Um monte de notícia, né? Semana passada a gente havia dito que o mercado andava meio sem notícia, mas agora não. Agora a gente está com um monte de notícia, inclusive porque começou o período de divulgação de resultados. Então, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem diariamente várias empresas divulgando o seu resultado de 2012 consolidado. Isso é importante, é significativo. Algumas empresas têm divulgado resultados ou costumam divulgar resultados muito diferentes da expectativa do mercado, e é isso que faz com que o mercado oscile. Normalmente é quando há uma expectativa e a notícia, né, o fato, ele é diferente da expectativa, aí há uma variação. Quando o fato é diferente da notícia de maneira negativa, o mercado ou aquele ativo costumam cair, e quando a notícia é melhor do que aquilo que a gente esperava, aí o mercado corrige para cima, sobe. É assim que funciona. Não é muito fácil mapear todas as notícias e depois chegar a uma conclusão de que se o mercado é de alta ou de baixa, porque são muitas notícias que envolvem o mercado financeiro e cada uma tem um peso num determinado período. Por exemplo, durante muitos anos a gente acompanhou a Bolsa da Argentina. Hoje em dia ninguém quer saber mais da Bolsa Argentina. Durante alguns anos da década de 90 a gente tinha que acompanhar a Bolsa do Japão. Hoje em dia a gente já não acompanha mais a Bolsa do Japão. Então, em cada época, uma notícia ou um determinado tipo de variável ela é mais significativa, ela tem um peso maior, e a gente não consegue prever quando essas coisas vão mudar. Então, mais importante do que usar essas notícias para comprar ou para vender agora, amanhã, para ganhar dinheiro, o mais importante é a gente ir aprendendo com o tempo de que maneira que uma determinada notícia ou que uma outra notícia influencia. Então é mais importante a gente entender o contexto todo, entender como é que as coisas funcionam. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente não vai pegar o conhecimento que eu vou passar para vocês hoje e sair utilizando ele amanhã para comprar ou vender alguma coisa. Mas certamente o conjunto de conhecimento com o tempo vai fazer você cada vez mais preparado para o ajuste fino, tá certo? Para fazer a diferença na subjetividade, né? É uma maneira de, com o tempo, você ir adquirindo aquilo que a gente chama de intuição, né? Vamos falar mais sobre isso nas próximas semanas, é um assunto recorrente nosso. Muito bem. Mercado mantém previsão do PIB, mas aumenta a estimativa para a inflação. Então o Boletim Focus, vocês devem ler sobre o tal do Boletim Focus por aí, não sabem exatamente o que é. O Boletim Focus nada mais é do que o conjunto de expectativas de analistas econômicos que estão no Brasil.
Então o Banco Central vai lá e começa a perguntar para um monte de analista econômico: o que você acha para a inflação para esse ano? O que você acha para o PIB para esse ano? Quanto você acha que vai estar o dólar no final do ano? O que você acha para taxa de juros? Quanto você acha que vai estar a taxa de juros no final do ano? Ou daqui 12 meses, ou no próximo trimestre? Quer dizer, para várias frequências de tempo, o Banco Central questiona os analistas de mercado, chega a um consenso de mercado, a uma média de opinião do mercado, e ele divulga isso como se fosse o consenso, é a opinião do mercado. Isso, gente, não significa que o mercado vai para aquele lado, muito longe disso. É só o que as pessoas acham do futuro hoje, mas o futuro está sendo mudado a todo tempo, né? Eu não vou explicar mais detalhes com relação a isso, mas com o tempo eu começo a ensinar para vocês qual é o peso que cada analista tem, quem são os top 5, qual é a importância desses caras. Então tem toda uma metodologia para o cálculo do Boletim Focus que a gente vai ensinando aos poucos para não ficar uma coisa muito maçante. Mas o fato é que quando a gente fala mercado mantém previsão do PIB, ou o mercado acha que a inflação vai subir, significa que saiu um boletim onde o Banco Central fez a média da opinião de todos os analistas econômicos, ou da maior parte dos analistas econômicos brasileiros. Então, o mercado manteve a previsão do PIB, continua acreditando que o PIB vai subir aí 3,10% agora. No finalzinho do ano passado e no começo, aí até a primeira quinzena, a estimativa do PIB era de 3,5%. Então, o mercado já corrigiu, já diminuiu essa expectativa. E a expectativa da inflação é de 5,68%. Sabe o que é interessante? Que a inflação desse ano de 2012 passada foi 5,57%, 67%. E agora a estimativa para 2013 é 5,68%. Puxa, como é fácil olhar o passado e imaginar o futuro como se ele fosse uma continuidade simplista, né, do passado. E infelizmente as opiniões acabam sendo pouco criativas. Você vê muito pouca gente falando: não, eu acho que o PIB vai ser 6, eu acho que o PIB vai ser 1, né? O analista ele prefere errar com os seus pares do que correr o risco de acertar sozinho. Então, na verdade, o consenso não significa o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro a gente não sabe e jamais saberá. Jamais saberá. Só quando chegar o futuro. Mas, Roxo, a previsão da meteorologia não acerta, cada vez está acertando mais. Isso aqui é finanças, é uma ciência social, é uma bagunça, é o caos. Não dá para prever nada para daqui uma semana, para daqui 15 dias, para daqui um mês. Roxo, você está dizendo então que análise econômica não serve para nada? Não. Você pode ter uma opinião, você pode acreditar que a economia vai bem ou que a economia vai mal, e com isso você pode tomar decisões de investimento. Mas as previsões, os números, né, de previsão, esses aí não funcionam. Muito bem. Segunda notícia interessante é: sentimento da zona do euro sobe pelo 6º mês seguido. Eu vou repetir. Sentimento da zona do euro sobe pelo 6º mês seguido. Significa que existe um pessimismo quanto ao mercado brasileiro, quanto à economia brasileira, mas existe um sentimento de otimismo, ou pelo menos de melhora nas expectativas, praticamente para o resto do mundo todo, tá? A bolsa europeia nunca teve tão alta. Eu acredito que vocês, se quiserem, podem buscar na internet uma entrevista que foi dada pelo Stuberger anteontem. O Stuberger é um cara chamado Luiz Stuberger. TG, se você puder, coloca o link aí no nosso chat para os caras lerem na íntegra essa reportagem. Ela representa muito bem o sentimento dos melhores gestores, dos caras que realmente entendem de mercado com relação ao mundo. E o sentimento é o seguinte: as pessoas estão otimistas com o mundo, acham que a crise europeia está melhorando, que talvez a gente já comece a ter uma reação e até um crescimento econômico. Acredita que o desemprego está chegando lá no fundo, que as coisas devem melhorar. A bolsa já corrigiu, já subiu, já está lá em cima, mas no Brasil não.
Todas aquelas expectativas que a gente tinha com relação ao Brasil foram frustradas, e a maneira como o mercado, e no caso o Stuberger explica isso, ele chama de modelo de crescimento baseado em consumo, ele acabou, né? Já se esgotou. E o governo brasileiro não tem um outro modelo de crescimento, e na verdade o outro modelo de crescimento tem que ser através da eficiência produtiva. E através da eficiência produtiva você tem que melhorar a economia, você tem que melhorar a educação. Então é um problema, você tem dois tipos de solução. A que o Brasil fez de curto prazo, que já está resolvendo, que é fazer a população consumir, baixar juros, aumentar a oferta de empréstimo. E a segunda é de fato fazer o Brasil produzir mais, fazer mais com menos. É assim que a gente cresce sem aumentar despesa e tudo mais. Então existe toda uma malha de problemas de infraestrutura e de eficiência brasileiro, e essa é a grande dúvida, né? Problema de energia, o governo acabando com uma série de contratos importantes. Você vê essa semana o governo está sinalizando que agora ele vai mexer nos contratos de concessão de rodovia. Significa o quê? Um dos grandes portos seguros, que era a CCR, essas empresas de concessão de rodovia, estão afundando, provavelmente vão ter problema. Então você não tem visto o mercado brasileiro subindo, por mais que você veja o resto do mundo inteiro melhorando. E você tem uma divisão em dois tipos de empresa no Brasil. As que não crescem porque são umas porcarias ou porque o governo está se metendo no negócio e ninguém quer comprar. E as que crescem, que dão lucro, mas que já estão lá em cima, já estão com valuation caríssimo, né? É mais ou menos isso que diz a reportagem que eu estudei. O André T, ele tem uma pergunta, ele diz o seguinte: hoje, quais as vantagens e desvantagens de escolher operar taxa in the money ou reversão coberta? André, acompanha o nosso bate-papo de opções, que vai ser daqui 15, 20 minutos, e faz essa pergunta de novo. Eu até vou guardar essa pergunta, porque essa pergunta ela serve mais para o bate-papo de opções. Agora, conversando sobre economia, é um bate-papo mais sobre economia. Tubarão está dizendo assim: Roxo, não é mexer no contrato, é mexer no modelo. Eu entendo, mas de qualquer maneira é mexer nas regras, né? E ninguém gosta de que seja mexido em regra no meio do caminho, principalmente o investidor. A segurança das regras, a segurança das instituições é um dos drives mais importantes para a tomada de decisão de investimento, né? Vamos continuar aqui. O que a gente tem mais de notícia: IPC FIP acumula 5,61 em 12 meses, quer dizer, veio acima do expectativa a inflação, o IPC da FIP, e é por isso até que o Boletim Focus mudou um pouco a estimativa para a inflação de final de ano. Eu não gosto muito de usar a palavra previsão, acho ela quase ingênua. Preços ao produto da zona do euro recuam 0,2, então você tem uma expectativa de melhora da economia europeia e os preços estão recuando, né? Isso tem muito a ver com corte de despesas, com austeridade, uma série de coisas assim. Depois tem notícias sobre a Vale reduziu a vantagem que ela tinha sobre a Rio Tinto. A Vale de fato está cada vez menos competitiva por uma série de motivos. O desemprego continua em alta na Espanha, então ainda não houve essa mudança, né? Essa parábola em que o desemprego lá começa a diminuir e o emprego começa a aumentar. Depois a gente tem o lucro do Itaú caindo 7%. Ainda não houve um repasse total da diminuição das margens, principalmente do Itaú, para o seu resultado. Então provavelmente o resultado anualizado, aí, quando a gente tiver o resultado do terceiro trimestre, vai ser pior do que agora. O resultado da Petrobras que saiu é uma vergonha, é um vexame, né? A gente dizia que a maneira mais barata de ganhar dinheiro é tendo uma empresa de petróleo bem administrada.
E a segunda maneira mais fácil de ganhar dinheiro é tendo uma empresa de petróleo mal administrada, mas não é verdade. A mal administrada perde dinheiro, que é o que está acontecendo com a Petrobras. Essa frase, se não me engano, ela é do Rockefeller. Depois a gente tem inflação de serviço na China, né? A China atingiu a máxima em 4 meses. A inflação está em ordem lá, mas tem uma inflação de serviço. Nós já tivemos inflação de serviço aqui no Brasil nos últimos 2 anos, e isso é uma característica mesmo do aumento de renda, né? E da exigência de mão de obra mais qualificada, tudo aquilo que a gente passou no Brasil. A China tem um modelo de crescimento parecido com o nosso, no sentido que eles também têm um modelo de crescimento de mercado interno, mas eles também estão fazendo a lição de casa e a gente não. Inclusive até porque fazer lição de casa lá é bem mais fácil do que aqui. A gente está numa democracia, lá os caras assinam, dão uma canetada e mexem com a economia de maneira muito mais simples. Depois, muito resultado, acho que um resultado emblemático que a gente deve falar é o UBS, que é o maior banco do mundo, sei lá, o segundo, terceiro maior banco do mundo. Perdeu 2 bilhões de dólares no ano passado, ou 1,9 bilhões de francos suíços, né, no ano passado, 2,1 bilhões de dólares. Isso mostra como o mercado financeiro está com margem comprimida mesmo e vai ter que ter uma mudança de paradigma aí no mercado financeiro. Depois a gente teve uma desaceleração do GPDI, então isso é bom. O IPC subiu, mas o GPDI deu uma desacelerada. Depois a gente teve um crescimento dos emergentes. O HSBC tem um indicador lá deles que é o crescimento dos emergentes. Por mais que aqui a gente esteja muito mal, o crescimento vem avançando, né? Então o resto do mundo está crescendo, é só a gente que está muito mal. Vice-diretor do FMI promete ajuda ao Japão. Aí temos lucros no Brasil bons, né? Cosan, lucro da Natura, Cielo, bons lucros, né? E o BC deve manter a política monetária na próxima semana. O BC, isso é do Japão. Tem uma outra notícia interessante que é o seguinte. Vou até colocar o meu rosto porque essa notícia talvez seja mais importante para a gente entender. O governo brasileiro tinha um modelo que era desvalorizar a própria moeda, quer dizer, desvalorizar o real, deixar o dólar subir, para ser mais competitivo internacionalmente, conseguindo exportar melhor os seus produtos. Então é uma maneira de fazer uma espécie de dumping, desvaloriza a própria moeda para que o seu produto entre mais barato internacionalmente. Esse é o modelo chinês, a China faz isso, faz muito bem, a Coreia também faz um pouco. Agora, nós não somos competitivos, então esse aumento do dólar gerou um aumento da inflação. Então a pressão inflacionária está fazendo com que agora o governo venda dólares. E isso dá um nó na cabeça do investidor internacional, inclusive da gente. É por isso que está todo mundo achando que o Manteiga é um cara esquizofrênico, né? Porque o que era um remédio até 2 meses atrás deixou de ser. Tá certo que isso não é, política monetária não é uma tarefa do Manteiga, é uma tarefa do Tombini. O Tombini é um cara bem mais preparado do que o Manteiga, mas isso está acontecendo no Brasil. Por isso que antes a gente tinha um dólar que estava em tendência de alta, agora a gente tem um dólar que está em tendência de baixa, mas do mesmo jeito que semana que vem algum dos fomentadores de política monetária pode mudar de ideia e querer que o dólar suba ou sair comprando dólar. Então a gente está com uma economia um pouco, a gestão, né, da política econômica um pouco esquizofrênica. O Tubarão diz o seguinte: e a Petro está virando patrocinadora de estádio. Eles usam a Petro para tudo, né? Para cinema nacional, para uma série de coisas. Infelizmente, ser sócio do governo é um péssimo negócio. É isso que tem se mostrado, né? E o que a gente faz com aquele monte de FGTS que o povão transferiu lá o dinheiro para o FGTS para comprar a Petrobras, vocês se lembram? Então é uma coisa complicada. Gente, acabou o nosso tempo. O drive era mais ou menos esse, entender que o mundo está bem melhor. A gente está com um problema interno aqui. Talvez isso seja um desânimo, talvez daqui a pouquinho o pessoal lembre da bolsa e a gente tenha um rally. E aí a bolsa suba, o índice, aí suba tudo. Mas isso só faz com que a nossa bolsa fique cada vez mais cara, porque nós temos um problema estrutural grave.
Essa é a notícia. Então o mundo está subindo, pode ser que daqui a pouquinho os bancos lá fora digam, ó, o Brasil ficou barato, vamos sair comprando, mas isso não significa que os nossos problemas estão resolvidos. A gente tem problemas muito graves e toda semana a gente vai falar sobre isso. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, a gente vai fazer o nosso bate-papo sobre opções avançadas. Temos já algumas perguntas sobre opções avançadas. E vamos falar então sobre opções aqui 5 minutinhos. Quem não quiser acompanhar o programa, então, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo carnaval, de leve com a pinga, como eu digo sempre, né? Camisinha. E na quinta-feira que vem a gente está de volta para falar de mercado e também de opções, tá bom? Obrigado para todo mundo e valeu. O Arnaldo Requena está dizendo, me disseram que aqui não se falava de política. Arnaldo, não queira dar agulhada na gente, que isso é péssimo, não pega bem. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de economia. É que economia e política tem muito a ver. Mas se o governo fosse um governo de extrema direita, um governo de mormon, um governo de um crente, e estivesse fazendo o mesmo tipo de bobagem, a gente teria que falar. Mas nós estamos falando de economia, não estamos falando de política, tá bom? Um grande abraço para você, ótimo carnaval para todo mundo.